plenária de abertura, nossa plenária de celebrando os 10 anos de Movimento CSA aqui no país, e agora para a nossa sessão, né, também muito esperada, para podermos falar um pouco sobre sociobiodiversidade no Brasil, alimentação e agricultura tradicional, para tentarmos aqui nesse simpósio passar para os outros brasileiros e também para as pessoas que estão aí nos assistindo ao redor do mundo, um pouquinho, né, tentar trazer essa imersão cultural, que seria uma visita na Amazônia, para poder estar aqui com a gente, conhecendo um pouco das diferentes culturas, né, na parte de alimentação e agricultura que temos aqui no Brasil. Sam, we can start the slides. Então, estamos aqui com alguns convidados, né? Estamos aqui com o professor Lin, falando de Botucatu, a Dionísia, nutricionista aqui de Manaus, do INPA. Também temos o Sérgio Guiri, que está falando com a gente lá do interior de Pernambuco, a Raquel, que está falando diretamente ali do Tapajós, no Pará, e também temos a Jusilane, que está falando ali com a gente lá da Paraíba. Então, para abrir para vocês, né, a proposta desse espaço aqui é passar um pouquinho dessa grande biodiversidade, essa grande sociobiodiversidade que temos aqui no Brasil e que está ligado com a questão de alimentação e agricultura tradicional. Então, basicamente, o que é a sociobiodiversidade, né? A sociobiodiversidade é justamente a diversidade cultural, mas, né, uma soma da diversidade biológica. Então, quando se fala da Amazônia, né, a impressão que as pessoas desde fora, que não estão ambientadas com o tema, assim, acabam pensando, é que realmente tem um monte de bicho, um monte de planta aqui na Amazônia, mas, na verdade, às vezes não prestamos tanta atenção, assim, nessa parte cultural relacionada a essa grande diversidade biológica. Então, é importante a gente ter em mente, assim, que a Amazônia, né, ela não é um bioma simplesmente, mas senão um antroma. E o que é um antroma, né? Então, é um bioma que foi, na verdade, promovido pelos seres humanos, promovido pelos indígenas que estavam praticando a agricultura há milhares de anos. Então, há milhares de anos atrás, a Amazônia não se parecia nada com o que ela é hoje. Ela era bem diferente. Com a prática de vários tipos de horticultura tradicional e sistemas agroflorestais de conhecimento tradicional, a Amazônia e outros biomas também, não só a Amazônia, puderam ser construídos aí ao longo do tempo. E quando a gente está falando de sociobiodiversidade, logo se pensa o que a gente tem na Amazônia. Então, uma pesquisa recente, um artigo publicado recente de uma colega aqui do INPA, do Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, Sara Andreosi, ela e o pessoal conseguiu um dado muito interessante, revisando informações, que aproximadamente 87% da flora amazônica tem algum tipo de utilidade, né? E dentro dessas utilidades estão aí a alimentação também. Então, a proposta da gente hoje, né, com os nossos colegas aqui facilitadores e também os outros indígenas que estão aqui presentes, a mestra Jussi também representando aí, né, o Quilombo do Bonfim, lá em Areia. Então, eu acho que é interessante trazer isso para o Brasil, né? E aí eu tenho aqui também para me ajudar o professor Lin e a Dionísia também, que tem uma grande experiência com esse assunto, tanto na agricultura quanto na alimentação tradicional, que é interessante de colocar o que acontece, né? Como a gente pode enxergar isso, né, sobre biodiversidade. Então, eu vou passar aqui a palavra para o professor Lin. Professor Lin, seja muito bem-vindo à nossa sessão. A palavra é contigo aqui rapidinho. Ok. Muito obrigado, né, pelo convite. Para mim é uma grande honra, né, poder participar. Eu queria começar assim falando que a minha experiência é bastante amazônica, né, nos últimos 25 anos, tá? E assim, a agrossocio-biodiversidade, né, da brasileira e a segurança alimentar, né, eu acho que tem que estar sendo colocada, incluída, né, na questão da existência dessa diversidade que nós temos no Brasil,
de mais de 200 etnias indígenas e dos mais diferentes comunidades tradicionais que nós temos aqui, e também dos inúmeros povos, né, que vieram de outros países e que fizeram, junto com toda essa diversidade ambiental e vegetal, fizeram, então, os diferentes sistemas, né, de agricultura aqui e de manejo que a gente consegue observar, né? A gente pode considerar no Brasil, claro que são números até um pouco é, não exatamente assim confirmados, mas se imagina que o Brasil tenha entre 50 e 60 mil espécies vegetais. E se a gente considerar que cerca de 10%, né, desse total a gente possa imaginar como sendo alimentícias, a gente pode ver que no Brasil nós temos cerca de 5.000 a 6.000 espécies que são consumidas. Tá? Tá? Então, isso associado então, entre os povos, né, biomas, tá? E também essa diversidade vegetal, nós temos que estar associando com diferentes modos de fazer a produção agrícola através do manejo ou através do cultivo. Tá? E também os diferentes tipos de formas de preparo que cada comunidade tem. Tá? Então, isso a gente poderia, digamos assim, escapar, né? A gente poderia escapar da nossa monotonia alimentar. Eu acho que é muito. E também, talvez a palavra, o termo monotonia alimentar, talvez possa ser substituída, né, por imperialismo alimentar. Tá? Essa foto antiga, se puder voltar, né, o slide anterior, tá? Eu queria mostrar, eu participei sexta-feira, né, sexta passada, de um encontro, né, que falava justamente na Amazônia sobre a fartura, né, a fartura alimentar. Tá? Então, essa foto mostra uma comunidade ticuna, uma comunidade ticuna que fica na fronteira do Brasil, Colômbia e Peru, mostrando, então, essa rica diversidade alimentícia. Tá? Então, acho que a questão da agro, né, sócio-biodiversidade brasileira, nós temos que estar, então, associando essas diferentes situações para tentar a gente fugir, então, dessa globalização alimentícia que nós vemos recorrente praticamente em qualquer lugar do Brasil e talvez do mundo. Tá? Então, esse tipo de globalização que tem a dominância, né, das multinacionais, das sementes, as multinacionais, dos agrotóxicos, né, e também, também essa questão do monopólio, né, da comercialização, dessas grandes redes, né, de comercialização que nós temos no Brasil e no mundo. Tá? Em detrimento, né, dos alimentos locais, em detrimento dos circuitos curtos, né, que nós temos que fazer, né, em qualquer região do Brasil, tá? Dos preços justos que nós temos que praticar, né, para que tanto os consumidores quanto os produtores, né, possam ter, então, essa vantagem, né, de ter preços justos. Tá? Nós temos que, então, também fomentar, né, e eu acho que essa é uma situação bastante importante para que diferentes pontos, né, dessa situação possam ser contemplados, né, e particularmente no apoio, né, para a agricultura familiar, que é quem realmente no Brasil produz o alimento principal que vai na mesa do dia a dia da sociedade brasileira, tá? Então, acho que os programas de CSA, né, seriam, juntamente com outros programas de alimentação, como nós temos no Brasil, e talvez outras pessoas possam falar, né, o PNAE, o PAA, né, são siglas que talvez o Ariel possa depois comentar o que significa, mas essas políticas facilitadoras, né, e promotoras da alimentação mais saudável,
tá? E de diferentes tipos de atendimento, né, a essa vasta diversidade que nós temos no Brasil. Tá? Eu acho que a questão então, da agrossocio biodiversidade, nós vamos ter representantes, né, nessa sessão, que mostra que, não somente na Amazônia, mas talvez na Amazônia principal, mas também que outras regiões do Brasil não, e outras comunidades tradicionais que nós temos espalhadas, né, por todos os rincões brasileiros, possam ser, então, também contemplados. Eu quero, então, encerrar aqui falando que vai ser muito importante e interessante a gente conhecer essas diferentes iniciativas, né, que estão acontecendo via CSA e outras regiões do Brasil, e também, particularmente, na Amazônia, né? Acho que a Amazônia, apesar de já estar no começo, a gente é uma região que tem, eu não sei se é maior, né, mas está o lugar que tem uma grande diversidade alimentícia e uma enorme, né, sociodiversidade. Então, eu queria encerrar, né, dizendo que a gente tem que apoiar, né, por essas diferentes iniciativas que estão acontecendo, mesmo que pequenas, tá? Mesmo que pequenas ou iniciais, né, eu acho que são iniciativas que merecem todo o reconhecimento, né, e todo o nosso apoio. Tá? Muito obrigado. Obrigado, professor Lin. Gratidão nessas contribuições aí. Eu vou chamar agora a nutricionista Dionísia, que está transmitindo com a gente aqui desde Manaus. Johnny? Olá, todo mundo. Primeiro, eu agradeço o convite da Urgency e da CSA Brasil por estar aqui com vocês, né? Mas antes de ilustrar alguns produtos, Ariel, você pode passar o próximo slide. Ilustrar esses produtos e ações que visem a nossa sociobiodiversidade, eu preciso relembrar sobre o conceito de soberania alimentar, do mesmo jeito que o Ariel falou sobre o conceito de sociobiodiversidade, para vocês verificarem que eles estão linkados, né? Então, a soberania alimentar é o direito de cada país definir suas próprias políticas e estratégias sustentáveis de produção, de distribuição e consumo de alimentos, respeitando as distintas características culturais dos povos. Então, ela é a autonomia de escolha de uma população em produzir e consumir os seus produtos. Né? Então, a soberania alimentar, mais do que o conceito, é o princípio que orienta ações para garantir a segurança alimentar nutricional. E o que é a segurança alimentar nutricional? Ela é a realização do direito de todos os povos, né, ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade em quantidade suficiente, sem comprometer outros acessos, outras necessidades essenciais, né? Mas que respeite a cultura e que sejam social, econômica e ambiental. Johnny, acho que tivemos um problema com o seu microfone. Ficou mudo aqui para a gente. Voltou. Bom, tá. Eu não sei onde que vocês ouviram ou não, mas eu vou continuar de onde eu estava falando. Sobre segurança alimentar, vocês ouviram que eu falei sobre segurança alimentar? Senão, eu não tenho problema nenhum. Ouviram? Acho que cortou nessa parte, foi bem pouquinho que cortou. Bom, pode continuar. Então tá, se é bem pouquinho, não tem problema. Tanta soberania, porque nós nutricionistas usamos muito o soberania e segurança alimentar nutricional. Quando a gente fala em SAM, a gente fala em SAM com 2 S's, né? Então, ambos estão ancorados no direito humano à alimentação adequada. Aí, então, existem políticas públicas que o próprio Lin já falou, né, que auxiliam a questão da SAM, como o Programa de Aquisição de Alimentos, que é o PAA, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que é o PNAE, e o Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, além do ainda então, né, Bolsa Família, e o Guia Alimentar para a População Brasileira, que é do Ministério da Saúde, e é um importante documento que, alinhado à Política Nacional de SAM, ele tem por base estabelecer orientações para a população brasileira fazer escolhas alimentares adequadas e saudáveis. Bom,
Então, a Amazônia, ela conta com uma gigantesca biodiversidade de frutos e pescado, mas eu vou me ater mais os de origem vegetal. Então, o que temos como exemplo dos produtos da sociobiodiversidade que você vê no primeiro slide do Guaraná, o Ariel? Do primeiro, porque eu vou chamar a atenção pelo primeiro, é o slide anterior, que a gente vai começar com o fruto mais amazônico que existe, que é o Guaraná, e seus produtos, como vocês podem ver, o Guaraná em pó e em bastão. Aí também temos o mel de abelha sem ferrão, que é bem diferente, a parte bioquímica, a parte nutricional, a parte física de abelhas com ferrão. Os chocolates produzidos com cacau selvagem e, claro, a nossa castanha do Brasil, né? Em alguns desses produtos, eles tiveram um melhoramento devido à participação de movimentos sociais e instituições como o Slow Food, a Fundação Vitória Sustentável, que é a FVA, e o próprio INPA. Então, alguns já estão até em nível de exportação, né? Nesse próximo slide, os frutos, vou falar sobre os frutos regionais, Ariel. Então, um deles é o cubil, que é uma solanácea, da família parente do tomate. Ele é muito promissor para muitos produtos, como geleias, molhos, bebidas, conhecimento tradicional mesmo, né? Mas também a gente pode fazer o tucubil, né? O tucubil seria o quê? Um tucupi, mas sem aquele probleminha do ácido cianídrico da mandioca, ou do tucupi, que todo mundo conhece. Portanto, não apenas os produtos comercializados, mas também mas também as preparações culinárias, né? Elas são muitos de conhecimento tradicional, elas têm potencial de produção e são produtos da nossa sociobiodiversidade. Então, não são somente produtos, mas também são os alimentos que nós consumimos e da forma que consumimos tradicionalmente, né? E os molhos aqui também tem os molhos de pimenta, utilizando outros frutos regionais, como o buriti, o tucumã, a pupunha, a farinha de pupunha, que já é comercializada, né, no Brasil, além do conhecido palmito, né, de pupunha, né, pelos grandes chefes, como também o açaí, famoso açaí, né? Então, até já temos também o café aqui no Amazonas, o café orgânico. Então, novamente, tudo com a participação de instituições de ensino, pesquisa e extensão, e que também propicia a comercialização, como a feira da Universidade Federal do Amazonas, que é a Agrofam. Então, tem um conjunto de atores que facilitam, que auxiliam essa questão da nossa sociobiodiversidade. Já no outro slide, o último slide, temos, então, uma riqueza que pode ser estudada, tanto em relação aos nossos frutos, como às nossas plantas alimentícias não convencionais. É anterior, Ariel. Enquanto eu falo, vocês tentam identificar quais são as plantas alimentícias não convencionais, as PANC, e os nossos frutos riquíssimos nutricionalmente e de beleza ímpar, né? Então, eles podem ser estudados, explorados de forma sustentável, articulando ou fazendo parte com grupos já existentes que atuam em SAM, como o SECANE. Aí agora eu só vou falar as siglas, tá bom? Eu não sei se depois a gente vai ter que colocar de alguma maneira o que significa. O SECANE é o Centro Colaborador de Alimentação Escolar, que auxiliam os conselhos então o SECANE então existem instituições, conselhos, comitê que auxiliam nessa questão do comércio e do consumo da nossa sociobiodiversidade. Um deles é o SECANE. Existem também os conselhos e comitês como o CAI, que é da alimentação escolar, ou do próprio CONSEA, que é de segurança alimentar nutricional, a comissão de produção orgânica, né, que é CPORG,
E, recentemente, eu sei que alguém vai falar sobre isso, o Catrapoa e o Catrapovos, que é a Comissão de Alimentos Tradicionais dos Povos, inicialmente no Amazonas, mas agora é dos povos, comandado pelo Ministério Público Federal, que emitiu uma nota técnica, né? Primeiramente, com muito orgulho, no Amazonas, e posteriormente em todo o território nacional, que facilita a aquisição de alimentos para alimentação escolar para esses povos e produzidos por esses povos sem a exigência sanitária tradicional. Então, nesse comitê, nessas comissões, todos eles atuam de forma voluntária e todos vocês podem participar também. Então, há também instituições como IDESAN, FVA, ISA, Instituto Mamirauá, ICMBio, o SEBRAE, o SESI, o SESC, ou até mesmo os internacionais como a GIZ, que realiza oficinas, fazendo capacitações juntamente com as instituições de ensino, pesquisa e extensão, Embrapa, INPA, UFAM, IFAM, a UEA, e contando com os movimentos sociais, como o Slow Food, que eu já falei, com a Rede Maniva de Agroecologia, que é a REMA, e também com a Pastoral. Lógico, entre muitos outros, mas nós trabalhamos mais com esses movimentos. Portanto, nós temos um panorama de leis e normas técnicas, programas de políticas públicas, instituições e organismos sociais que podem e devem contribuir com a nossa sociobiodiversidade e, com isso, com a soberania e segurança alimentar e nutricional da Amazônia. Gente, 5 minutos não dá para falar muita coisa, então eu deixei meu contato aqui para qualquer informação posterior, tá bem? A gente vai conversando, tá bom? Obrigada. Obrigado, Johnny. É muito bom essa contribuição sua, né? O professor Lin acabou citando ali um pouco do PAA, do PNAE também, você acabou trazendo isso para a gente. E da Catrapoa também tínhamos aqui convidado para a gente o Senaide, né? Acho que teve algum problema de conexão para estar com a gente presente, mas foi uma das pessoas que pensamos assim para poder trazer a experiência dele lá em São Gabriel, mas acho que não vai conseguir acompanhar com a gente hoje por conta de problemas da internet. Bom, pessoal, eu vou passar agora, então, para Raquel, que está falando conosco ali do Tapajós, no Pará. Raquel, seja muito bem-vinda, está por aí? Sim, boa tarde. Então, muito boa tarde a todos e a todas, a todos que estão aqui. Eu agradeço também ao convite, né, da CSA Brasil, em nome do Ariel, que me convidou para estar nessa mesa. E eu sou da etnia Tupinambá, aqui do Tapajós, né, na Amazônia. Também sou agricultora desde que eu nasci, sou de uma família de agricultores, então eu venho fazendo agricultura desde criança. Também tenho formação em biologia e estou fazendo doutorado na antropologia social. E aí, pode passar, Ariel, para a segunda imagem. Então, a minha fala, né, ela vai estar muito relacionada à questão da valorização da cultura, né, valorização da cultura indígena, pensando a qualidade de vida, né, nossa, como povo da floresta, e a floresta de pé, que são temas que a gente discute bastante, né, nos dias atuais. Então, essa foto, ela é muito significativa para mim, de Mariane, que é minha irmã, na sua roça, né? Então, a gente, desde muito pequeno, desde a escola colonial que a gente vivenciou e vive hoje no Brasil, né? Ela nos ensinou, ela nos faz, a gente ouve muito, né? Que a gente precisa estudar para sair da roça, né? Para deixar de ser quem somos e deixar essa vida de, entre aspas, atraso, né? Para viver e trabalhar na cidade. Então, a gente ouve muito isso, e a gente teve a possibilidade de estudar, eu e Mariane é formada em agroecologia, tanto na graduação quanto no mestrado, e aí a gente passou a entender melhor como também o colonialismo está muito presente, né, na insegurança alimentar, na falta de valorização da cultura local, né? Então, a gente faz esse retorno para a comunidade, né, para o nosso lugar onde a gente nasceu,
e a gente começa a trabalhar mais fortemente na agricultura, né? E aí a gente ouve muito falar da floresta em pé, mas a gente tem que lembrar, né, como foi falado pelo professor Lin, que as culturas indígenas na Amazônia são milhares. Então, a agricultura de corte e queima é muito presente na nossa vida, né? Então, assim, faz parte, né, desse processo, digamos, de domesticação da Amazônia. Então, pode passar a próxima, por favor. A partir disso, né, a partir da gente tá vivenciando e tá entendendo várias coisas digamos, nesse processo todo. Ariel, pode passar a próxima, por favor? O que eu entendi também, fez um pouco parte do meu mestrado, né? Claro que a gente sabe disso, né? Mas quão importante é as mulheres na produção de alimentos, na nossa cultura, né? As mulheres, elas são responsáveis pela produção, principalmente de carboidrato, né? Carboidrato, digamos assim, na produção da roça e dos quintais, né? Enquanto que o homem ele está muito mais ligado a dar conta da proteína, né? Do peixe e da caça. Mas, claro, existe sim um trabalho coletivo, eles também estão ajudando, mas a mulher ela é grande responsável, né? Por essa produção de alimentos e também pela organização da família, né? Como um todo. Então, a mulher ela tem um papel muito importante, né? Quando a gente pensa em segurança alimentar e nutricional nas comunidades, nas aldeias, né? E outra coisa, então, aqui a gente tem a imagem, né, de uma senhora, né, que está fazendo o beiju amarelo, que é feito da massa de mandioca, da mandioca de coloração amarela, que passa por um processo de fermentação, então, um conhecimento ancestral associado. Pode passar a segunda para outra, Ariel, por favor. Então, outra coisa importante nisso tudo é o conhecimento ancestral, né? Como é que esse conhecimento ancestral ele é passado, né? Então, a gente percebe também que todos têm um papel importante, mas as mulheres elas têm um papel muito importante, já que elas são as pessoas que estão responsáveis pela produção de alimentos, né? Elas também têm essa função importante de passar esse conhecimento, de passar, entre aspas, né? De estar ensinando, né, junto, né, esse conhecimento ancestral. Então, a gente tem essa foto que também é muito significativa, né, desse processo da produção da farinha de mandioca, né, esse processo, aqui está a foto ilustra, né, o momento do descascar a raiz da mandioca. Então, onde tem a mulher, né, a mãe, aqui no caso a avó, e as suas netas, né, as suas filhas participando desse processo. Então, aqui nesse espaço, existe, além desse conhecimento que a gente está fazendo, né, que é o processo da produção da farinha, existe também essa conversa, né? Você fica o dia inteiro na casa de farinha, conversando com a senhora, com a mãe, né, com a mulher, e ela vai aproveitando esse espaço para falar de vários outros assuntos, não somente do que está acontecendo na casa de farinha, né, da produção de mandioca. Então, o conhecimento ancestral, né, também é um papel importante nesse processo todo. Pode passar. A próxima, Ariel. E além, para não falar só de mandioca, né, essa foto aqui, ela ilustra também o conhecimento que a gente tem da floresta como um todo, né, ligado à questão da alimentação. Aqui, por exemplo, nessa imagem, né, a minha avó e o meu primo, né, que é um neto da minha avó, e ela está ensinando ele, né, a coletar um cogumelo, né, que a gente chama de urupé, que é um cogumelo comestível aqui para nós. Então, ela vai na floresta junto com ele, e aí ela está ensinando para ele qual que é, né, a diferenciar, a identificar esse cogumelo, né, que a gente sabe que existem vários cogumelos na floresta e que tem muitos similares. Então, esse conhecimento ele vai sendo passado, né, por uma pessoa experiente, que sabe, que conhece. Então, e aí ela está ensinando, né, quais são as características que fazem ele ser aquele cogumelo que a gente consome. Mais uma, por favor. Ariel. Aqui, né, também a questão do preparo, né, além dessa questão da floresta, esse conhecimento, né, ancestral que está muito ligado às práticas de preparo do alimento, né? Como é que o alimento, o processo
do fazer, né, que é uma ciência, né, que vem ao longo de vários anos tendo essa tecnologia, né, de vários, digamos, de vários testes, realmente como se fosse uma ciência, né, que não é de uma hora para outra que se faz, que se, digamos assim, determina um processo todo, né, que se cria um processo todo. Então, aqui ensinando, né, o preparo, como é que se faz o preparo do cogumelo também. O próximo. E aí, gente, então, diante disso, né, a gente começou a pensar, assim, como a gente pode estar pensando a nossa valorização, né, da nossa cultura para pensar a qualidade de vida, né, nas nossas comunidades, nas nossas aldeias, no nosso lugar, né? Então, a gente está organizado hoje em uma associação de moradores que juntam tanto agroextrativistas como indígenas, né? Porque no Tapajós a gente tem uma questão muito colonial também, que não dá de falar aqui, né? De reconhecimento de algumas pessoas e outras pessoas que, mesmo sendo indígenas, não se reconhecem. Então, são agroextrativistas, né? A gente está na Reserva Extrativista Tapajós Arapiuns, que é uma unidade de conservação, e a gente tem essa associação. Então, a partir disso, a gente entendeu a importância de a gente trabalhar com as mulheres, mas não só com as mulheres, com a família como um todo, para pensar essa produção de alimentos, né? Pensando, claro, a valorização do que a gente já faz, do que a gente tem produzido, né? Do nosso conhecimento, e do a gente não vai produzir, por exemplo, morango, né? Uva, coisa de fora. A ideia é valorizar aquilo que a gente já tem. Então, a gente começou a pensar principalmente na cadeia produtiva da mandioca. Por quê? Porque é o que a gente mais faz aqui no Tapajós. Desde que nasce, a gente começa a trabalhar com essa cadeia, né? com a produção. Então, nessa imagem aqui do meio, que não dá para ver muito bem, a gente tem, assim, várias coisas que dá para fazer da mandioca, né? Beiju, tarubá, farinha, enfim. Então, a gente tem aqui, ó, nesse outro lado, né, a cadeia produtiva do tucupi preto, que é um produto que a gente começou a produzir com as mulheres, né, que é também da nossa culinária, e teve apoio do Fundo Casa. Então, a gente passa a partir daí até buscar apoio de organizações parceiras para a gente começar a pensar, né, esses produtos e eles chegar numa qualidade também de estar sendo comercializado no supermercado, né, nas feiras e tal. Então, tem esse processo de engarrafamento, né? Tudo isso começa a ter um custo mais elevado. E é um exemplo, né, do que a gente tem feito nesses últimos 2 anos. Pode passar mais um, Ariel? Além do vinho, né, ou além do tucupi preto, a gente tem outros produtos também que a gente tem produzido, né, que tá aqui nessa imagem. Aqui, ó, o tucupi preto, né, como vocês podem observar, que é o Manibé, que a gente deu esse nome. A gente também tem, assim, os produtos que a gente já fazia, como o carimã, a gente passa a colocar ele numa embalagem, né, para ser comercializada em feiras e supermercados, e o vinho de mandioca, fermentado de mandioca, né, que também é um outro produto da mandioca. E, além disso, a gente tem também, por exemplo, um molho de cogumelo que junta cogumelos, tucupi preto e plantas. Tem algumas plantas chamadas punk, né, que é do nosso consumo do dia a dia, que a gente coloca também nesse molho. Além disso, a gente faz também geleia dos produtos dos frutos locais, né? Então, a gente passou a, digamos assim, comercializar esses produtos como uma forma de dar uma renda, né, para nós, moradores das comunidades. E é isso, gente. Acho que o último, Ariel, o tempo é limitado, né, para a gente conversar. Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade em Nhangatu, né, Cuecaturetê. Muito obrigada. Obrigado, Raquel, da tua contribuição. Eu tive a oportunidade de já trabalhar junto com a Raquel aqui em Manaus, agora ela está de volta lá, pude experimentar esse tucupi preto, que fez super sucesso aqui. Então, eu espero que os outros brasileiros aí que também estão assistindo, que se ficarem interessados aí, podem fazer as encomendas direto lá com o pessoal da Raquel. Acho que isso é importante, né? Esse momento aqui da gente divulgar que existem aí também esses produtos da sociobiodiversidade, né? Ela Machado, existem várias outras associações também, igual a Dionísia trouxe para a gente, né? Então, o Lin também, né? Então, a Amazônia tem conseguido, né? Os moradores daqui, as suas associações, a produzirem esses alimentos locais aí para poder também, né, vender, né, a nossa biodiversidade. Uma coisa interessante do professor Valdemir Kibup, né, que
ele foi quem cunhou esse termo das PANC, que são as plantas alimentícias não convencionais, é que a biodiversidade que sai da boca, ela não importa tanto quanto a biodiversidade que entra pela boca, né? Então é importante a gente ter essa biodiversidade toda aí no prato. Muito obrigado, Raquel. Agora a gente vai atravessar o Brasil, vamos sair ali da Amazônia, e a gente vai chamar agora, eu vou chamar o Sérgio Guiri, que está com a gente aí, falando desde Pernambuco, no interior de Pernambuco. Sérgio, muito bem-vindo, é contigo. Deixa eu me achar aqui. Boa tarde. Tá tudo para ouvir, né, Ariel? Ok. Sim, estamos ouvindo. Bom, sou Guarani Kaiowá, Mato Grosso do Sul, e estou aqui em Pernambuco há um pouco de tempo. E queria trazer a experiência da nossa CSE Uiporã e do trabalho que a gente vem fazendo aqui. Eu sou agricultor, venho de família, uma parente aí, de família agricultora. Nós, historicamente, Guarani, somos agricultores, também coletamos coisas na floresta, e nós estamos, principalmente no Mato Grosso do Sul, cercado lá pela monocultura agroindustrial, né, da soja, da cana, do milho, e na luta aí para manter a nossa resistência por meio dos cocoí, que é como a gente chama o roçado. E aí, esse é o que eu gosto de falar, né? Que as agriculturas indígenas, né? Essa forma que a gente lida com o roçado e a floresta, né? Que eu tenho gostado de um conceito, de uma palavra que venho pensando nela no tempo, que é as cosmoflorestas, né? A gente, quando vem escutando as palestras sobre sistemas florestais, os cursos, aí essas coisas sobre das aulas, né, como formar um SAF, etc. Eu fico pensando que nós, povos que estamos na floresta, vivemos a floresta, nos mantemos dela, ou que por algum momento, situação histórica, fomos expulsos dela, detemos uma grande quantidade de conhecimentos e de manejá-la, né? E essa floresta, ela não é um lugar somente produtivo, né? Mas é um lugar onde a gente se relaciona com ela de modo espiritual, né? Onde nela habita os seres espirituais, né? Onde mora os Jara, como a gente chama em Guarani, né? Cada ser na floresta ali tem o seu guardião. E aí aqui eu tenho trazido um pouco essa experiência da minha família para cá, para esse lugar que não é tradicionalmente meu, onde busco aplicar os conhecimentos herdados, né, e atualizados, né, uma atualização de uma agricultura tradicional kaiowá numa região que não é nossa, né. Então, nesse sentido, o coquê, para nós, que a gente chama que é a taanga coquê, que é essa imagem cosmológica, que ela se espelha na dos Nanderucã, né, que é dos nossos irmãos maiores, as divindades, ela é como fosse a nossa ferramenta ancestral, né, e que ela é nos passada pelos mais velhos, né, pelos anciãos, por meio dos rezas, dos cantos, dos ensinamentos, e dentro desses ensinamentos que contém a epistemologia de como manejar essas plantas, né? Então, eu compartilhei umas fotos para ser compartilhado no final da fala, onde a gente faz, por exemplo, o manejo na floresta do Cará. A gente está numa região aqui que ainda tem um restinho de Mata Atlântica. A nossa CSA está dentro de uma área, de um condomínio do Vila Verde, Turmalina, e ali tem uma área de Mata Atlântica ainda, e ali nessa caminhada na mata, de ver o que é que tem das frutas, o que é que tem de plantas que pudessem compor a cesta,
e não somente aquilo que a gente tem nas hortas, né? Tipo os alfaces, o tradicional. O que tem na mata ainda que a gente poderia estar colocando nessa cesta? Então, fiz diversas caminhadas por diversas diversas estações, e em cada estação a gente vai vendo que vai se apresentando espécies, né? Então, chegou o mês depois das chuvas, em março, começou a aparecer, brotar os cará. E aí eu lembrei do meu avô, né? O meu avô, ele pegava um bastão, enfiava lá onde tinha brotado o cará, e ele ia embora. Depois, lá depois que a chuva ia embora, ele voltava, o cará já tinha secado toda a rama, mas o bastão que ele tinha colocado indicava o lugar, né? Então, ele marcava alguns lugares. Então, eu descobri aqui 4 variedades de cará nessa mata. O cará morontim, cará rovão, cará pará, o caraí, que é um tipo de cará pequenininho, redondo. Ele tem um caule com filamentos, assim, com 50 centímetros de distância, e na ponta deles são bolinhas, como uma laranja, assim. Eles são brancos. Depois o cará roxo. Esses carás, eles estão em lugares bem específicos. Um fica em lugares mais secos, outro no vale, lá embaixo, na área areada e areia. E depois outras frutas, né? Como o araçá, o fruto do mandacaru, que a gente vai colocar ali também, a pixirica, né? Que é um frutinho pequenininho, roxinho, e tantas outras frutas, né? Que ela vai folhas também, como o agrião d'água, né? O agrião do brejo. E aí, nessas caminhadas também, a gente vai vendo frutas na mata que dá para fazer geleia, né? Como o catolé, tem o catolé, tem a pindoba, que é no sentido que é Aletheia oleífera, né? Que é uma palmeira grande que tem muito aqui na Mata Atlântica, então dá para fazer uma geleia. O oiti também. Então, é nessa caminhada que lembra, como no pensamento Guarani fala, né, do Obatá, que a gente vai percorrendo ele, é que a gente vai conhecendo, né? Chegando nesse Arandu, a gente vai conhecendo esse território, e aquilo que a gente vai encontrando na floresta, a gente vai, nessas matas, nessa caminhada, a gente vai agregando na cesta da CSA, colocando ali. É uma forma também de descolonizar o prato, né? Essa é uma forma de mostrar que é preciso que o que nos resta de mata, ele precisa ter. Só que a mata sozinha, ela não vai se revelar. Ela precisa que nós, indígenas, ou os outros povos que estão na floresta, né? Que dependem da floresta, que eles têm que existir ali para que eles tragam à luz isso que está ali. Então, 2 movimentos, né? Descolonizar o prato não é só botar comida diferente, o punk no prato, né? É preciso que as pessoas que estão nesses lugares, eles tenham as condições de ali se manterem, né? E aí é bom que eu gosto de estar no momento fazendo esse trabalho aqui, mas eu também estou aqui porque no processo de colonização minha família também foi expulsa dali, né? E depois tem retomado tudo, mas é um contexto, né? Ou seja, um grande contexto que nos leva nessa caminhada, nesse Obatá. Então, queria só mostrar as fotos para falar um pouquinho delas e encerrar aqui a fala. Não sei se ainda tem mais tempo. Aqui. Obrigado, Sérgio. Essas fotos aí, eu tô curioso aqui, esse milho é um milho super crioulo, né? Temos ali também o ariá, legal. Isso aí a gente tem o Ingaguaçu, temos a araruta, temos o cará roxo, que é o que estou colhendo nesse período, tem o ingamirim, e tem aí, né, uma foto dos milhos que foram passados da minha família para mim, e que eu trouxe para cá, e eu planto e coloco nas cestas.
quando eles estão bons de colher. Então, tem os nossos milhos sagrados, que eles não vão na cesta, como o Atim-Morantim, que é o milho branco, mas os outros, todos podem ir, que é o Atim-Mixim, o Atim-Ju, o Atim-Ju-Pucu, são todos milho que... O Atim-Pitã, que é o milho vermelho para pipoca, e é isso. Obrigado, Sérgio, das tuas contribuições. Acho que a gente deve ter dado um pouquinho de trabalho aí para os intérpretes e também para as pessoas que estão nos ouvindo, com tantos nomes diferentes que realmente não tem, às vezes, nem tradução no português, né? Foram falados nos seus próprios idiomas mesmo. Acho que isso é importante para trazer para todo o público que está aqui nos assistindo essa grande diversidade que temos aqui, que, né, venha nos fazer uma visita, venha conhecer o Brasil e conheça a sua biodiversidade. Então, ainda ali no Nordeste, saindo ali do estado de Pernambuco, eu vou chamar agora aqui para vocês a mestra Jucilane Lopes, que está ali falando com a gente do município de Areia. Eu vou deixar ela se apresentar, mas eu acho que antes disso é importante assim trazer para o público brasileiro e também para o público de fora que quando falamos em povos indígenas aqui no Brasil, realmente temos uma grande diversidade de línguas, né, uma grande diversidade de nações, na verdade, mas o professor ali me corrige, né, mas se não me engano, aqui no Brasil temos mais de 30 diferentes comunidades tradicionais, né, categorias ou denominações de comunidades tradicionais, né, não podemos esquecer que não são só os indígenas, temos também todo o povo quilombola, que representa aí, né, uma resistência, né, ao colonialismo. Então, eu passo para vocês agora para a Jussi. Jussi, a gente está super curioso aqui para saber um pouquinho de vocês, depois que a Suzaninha e a Mariana também contaram tanto aí para a gente da tapioca especial de vocês. Jussi, é com você, conta um pouquinho para a gente da sua experiência aí em Bonfim. Boa tarde, meu nome é Jucilane Gomes, eu moro aqui na cidade de Areia, Paraíba, sou quilombola, trabalho na agricultura desde pequena, aprendendo com os meus pais, e daí nós fomos, quando conseguimos trabalhar de verdade na terra, até porque foi uma luta, né, conseguimos, porque nós não tínhamos áreas para trabalho. Aí, quando conseguimos, no começo a gente só sabia plantar macaxeira, batata e a banana. Depois fomos descobrimos hortaliças, legumes, que foi hoje com o que nós estamos produzindo, que é o plantio de hortaliças junto aos legumes. E também sobre a venda, essas coisas, nós também não tínhamos oportunidade. Foi após nós começar produzindo, que tinha muita produção, a gente teve que arrumar um meio de venda. E foi no momento que apareceu as vendas agroecológicas nas feiras. Foi um momento que também apareceu a CSA dando assistência. E a valorização também do produto sem agrotóxico, né, que não é todo mundo que valoriza. É bem difícil anunciar a valorização do produto. E hoje nós plantamos e temos uma venda. E também eu trabalho, né, na horta, cuidando também. Agora, no momento, estou um pouco afastada, trabalhando junto com o Edilson. Boa tarde. Porque ele entende mais também assim, né? Porque eu praticamente só fazia mais o manejo, cuidando da horta. Mas, assim, em termos de plantar, ver o que se precisa, na parte mais pesada, né? Ele que entende mais um pouco assim. Mas e também sobre a gente planta mandioca, né? Que fazemos a farinha. Temos a goma também, nós temos produção. Não toda semana, né? Porque não é fácil produzir toda semana. Também, no momento, agora está em escassez a mandioca. Mas a gente também temos a casa de farinha, que fazemos a produção da farinha e da tapioca, da goma, desculpa.
Estou um pouco nervosa. Mas a gente planta de tudo um pouco aqui, inclusive a gente tem plantações de laranja, da tangerina, laranja comum, que no momento está a safra, né? Muita laranja, banana. Nós aqui temos uma variedade de tudo um pouco. Nós conseguimos vender e esse é o nosso sustento familiar. Nós dependemos disso para sobreviver no dia a dia. Vivemos só da agricultura no momento. Aí temos a CSA que está nos ajudando desde o início de junho, né? 2000 e... não lembro o ano. Desde o ano 2020 que eles vêm nos assistindo até agora. E uma assistência muito boa, porque a gente pensa até em parar, chega um momento que a gente chega até a parar, porque não tem como produzir o produto e não ter aonde vender, né? E foi no momento de pandemia que eles chegaram para nos assistir, então até agora. E é isso, eu vou passar um pouco a fala para Edilson. Olá, boa tarde, meu nome é Edilson Maria dos Santos, aqui de Areia, do quilômetro do Bonfim. Bom, graças a Deus, sobre a plantação, a gente tem plantação de várias espécies, maracujá, mamão, papaya, avaí, formosa, várias espécies, e a celora também no momento está um pouco, mas tem que a água está pouca, brócolis, repolho, um pouco de cada uma coisa a gente planta. E a gente está com um problema muito grave, que é o problema de água, como amenizar nas plantações, faz para que bebe mais água, faz que sobrevive mais à quentura. A gente está lutando para tentar aquecer mais a plantação, como sobreviver às plantações que aguentam mais água, que não no momento não está a água. Vem essa questão também mesmo de água, porque tem alguns produtos que requerem aguação. Nós trabalhamos com a aguação das hortaliças, né? Para elas sobreviverem. É como ele falou, tem repolho, nós plantamos repolho, a beterraba, a cenoura, jerimum, Brócolis, espinafre, salsa, rúcula, é muitas variedades. mas só que agora, no momento, estamos diminuindo até a plantação, porque a escassez de água está grande aqui, não tem chovido, e aí já atrapalha um pouco nosso plantio. Então, tem alguns produtos que é o tempo de safra, que é no caso da laranja, a banana, alguns produtos que não requer tanta água, é por safra mesmo. Mas passando para o lado da hortaliça, aí já fica mais difícil. Mas a gente estamos levando. Obrigado, Jussi. Eu só queria fazer uma errata, que eu fui atravessar o Brasil, saindo da Raquel, indo ali para Pernambuco com o Sérgio, e na verdade vocês são vizinhos, né? Estão falando da Paraíba, o município de Areia, fica ali na Paraíba, e a comunidade que a Jussi está falando ali é do Céu do Bonfim. Essa confusão na hora de passar, me perdoe. Obrigado, Jussi, obrigado. A gente estava super curioso aqui para saber, né, essa casa de farinha aí, eu mesmo estou super curioso para poder visitar, assim que tiver a oportunidade, né, um super conhecimento ancestral, né, igual vocês vieram falando, então nasceram da agricultura e esse conhecimento aí veio sendo passado de geração para geração. E temos aqui conosco, talvez o Senaide tenha entrado, Senaide está ouvindo a gente? Vamos ver se o colega conseguiu ingressar aqui conosco. Acho que talvez não. Bom, eu queria, antes da gente passar para essa próxima sessão, né, a gente perguntar algumas coisas para essas pessoas tão lindas aí que apresentaram agora um pouquinho da sua experiência, das suas vivências.
Se o público tiver alguma pergunta direcionada, dirigida para algumas das pessoas que falaram, né? A Raquel, a Jussi, o Sérgio, podem deixar no chat, que daí a gente faz aqui para o pessoal. Se tiver alguém também que quiser entrar, pode falar. E aí eu vou chamar agora meus colegas aqui, facilitadores, a Dionísia e o Lin, para a gente poder, né, ver se eles estão curiosos para saber um pouquinho mais a respeito de tudo isso que foi passado aí da Jussi, do Sérgio e também da Raquel. Da Raquel eu conheci os produtos dela ali também, mas ainda tem umas curiosidades. Aí, Dione, se você quiser começar. Sim, eu fiz algumas perguntas para alguns, mas eu vou deixar que outras pessoas também entrem. Aí eu vou perguntar para a Raquel, porque do mesmo jeito que você, eu apresentei muitos produtos da Sociobiodiversidade e eu estou encantada com os produtos que vocês fizeram, que as mulheres, realmente, eu concordo com você, as mulheres tem uma participação muito importante. Aí, como você, Raquel, veio também da academia, você está dos dois lados. Você é de uma comunidade, você veio também com os conhecimentos da academia. Eu queria saber com você, assim, porque eu sou muito da antiga, então, geralmente, quando a gente ia para a população, na época, né, nas comunidades, a gente já ia com conhecimento já pronto. E provavelmente, e nisso a gente sabe que agora não está dando certo. Você, como você vem dos dois lados, o que é que você fez de diferente, já que você faz parte tanto da academia como você faz parte da população? O que é que você contribuiu em relação à sua comunidade e o que é que você tem de crítica que a gente ainda continua fazendo? Ariel, eu faço 3 perguntas, eu faço uma só e vão respondendo. Acho que temos um tempinho ainda, podemos deixar a Raquel responder e daí a gente também já vai na dinâmica. Posso responder, então? São bem difíceis, né? Mas, assim, professora Dionísia, como a senhora falou, né, eu tenho também essa passagem na academia e que ajudou bastante, né? O que a gente, digamos, fez diferente, né? Tentou pegar aquilo que a gente está trabalhando no nosso dia a dia, né? Por exemplo, a gente sabe que a grande atividade, né, a principal cultura manejada na Amazônia é a mandioca. E aqui no Tapajós não é diferente, né? Todo mundo, praticamente todas as famílias têm sua casa de farinha, né? E estão produzindo. Então, por exemplo, a gente passou a olhar no caso do tucupi, né? Que digamos assim, um subproduto da mandioca que não tem muito valor agregado, né? Que é, na sua maioria das vezes, descartado, né? Usado como biocontrole de formiga, né? Saúva, que a gente chama aqui, ou para outras funções, né? Menos importantes, mas também tem uma função grande, importante, que é na produção de pimenta, na produção do peixe cozido, do tacacá. E aí a gente começou a pensar nesse tucupi preto, né? Claro que isso daí é uma ideia que assim, a gente sempre produziu um tucupi mais escuro, mas não um tucupi preto, como se produz no Alto Rio Negro e em outros lugares, né, na Amazônia. Então, esse foi um certo, digamos assim, não conhecimento da academia, mas conhecimento a partir de outras culturas, né, que a gente observou. E aí, a partir daí, tendo esse conhecimento da importância dos cuidados, né, digamos, sanitários e da agregação de valor no produto, foi, digamos, a nossa contribuição, né, passar a agregar valor nesse produto. A mesma coisa acontece com o vinho de mandioca, né, que é um produto também que vem da mandioca. E aí a fermentação é um processo de feitura das muitas bebidas que a gente faz da mandioca, né, o tarubá, caxiri, tiborna, enfim. Então, o processo de fermentação, de produção é o mesmo, que vai agregar um pouco do nosso conhecimento, né, isolamento de fungos e tal, fazer algumas, digamos assim, algumas experiências, né, que vão se somando a esse processo. E aí é a mesma ideia também, né? A gente começa a pensar a importância de
ter uma embalagem, né? Ter uma certificação que a gente ainda não tem. A gente está correndo atrás agora de ter um espaço, né? Digamos, que atendam às demandas da Anvisa, ou aqui no nosso caso da Depará, para poder a gente ter os selos. Então, é isso que a gente tem feito como, digamos assim, pessoas da academia. E os outros produtos, como as geleias e o cogumelo, né? Principalmente os cogumelos, assim, existia um consumo aqui que tinha deixado de estar sendo realizado, né? Por causa dessa questão, é uma comida de pobre, uma comida de índio, né? Ninguém mais queria consumir os cogumelos. Então, a gente começou a fazer essa, digamos, essa educação de novo, né? E mostrar a importância, né, do alimento, desse alimento. E aí, a partir daí, a gente fizemos oficina nas escolas, né? E aí começamos e chegamos nesse molho. E além de, como acho que o Ariel falou, muito importante, né? Mais importante que tudo é esse alimento estar na nossa mesa, né? E a partir daí a gente comercializar o que está, digamos, sobrando. Quanto à questão das críticas, assim, o que a academia tem feito de errado é que, assim, né? Na sua maioria, os projetos da academia ou das organizações, elas não têm muito tempo para pensar, né, para ficar passando um ano ali na comunidade, pensando junto com a comunidade, a partir daí só pensar alguma coisa, né? Então, eu acho que na grande maioria dos projetos que eu tenho observado aqui no Tapajós, né, desde criança, os projetos vêm com essa ideia já pronta, né? Pronta, mais ou menos, mesmo que seja a partir da cultura local, mas já vem com uma ideia pronta, e aí a ideia é implementar, né? E aí acaba que as pessoas não conseguem levar nesse ritmo, porque uma das minhas críticas que a gente tem vivenciado é que as pessoas, elas não são pessoas desocupadas, né? Elas têm muita coisa para fazer no seu dia a dia, né? Elas têm que pescar, têm que cuidar do roçado, têm que cuidar dos laços familiares, tem um monte de coisa. Então, assim, é mais uma atividade que vai se somar a um monte de coisa que elas já fazem. Elas precisam liberar um tempo para poder a atividade prosseguir, digamos, né, dar certo. Então, precisa se somar digamos assim, ajeitar, como a gente fala, né, a tudo que a família já faz. E aí é nesse sentido que a gente tem, né, tentado, né, trazer a família como um todo para essa produção. É isso. Obrigado, Raquel. Johnny, quiser direcionar mais alguma, senão a gente também pode ver o professor Lee, que deve estar curioso ali. Eu acho que ele está curioso, mas eu tenho mais duas perguntas, mas eu deixo... Ótimo. Ele já entrou. Primeiras damas, hein? Então tá, não, é para Jussi. Aí eu já vou aproveitar, eu vou fazer diferente do que eu fiz com a Raquel, que eu queria saber outras coisas também, mas eu vou deixar para o pessoal perguntar. Jussi, vocês falaram que vocês têm muita produção, e eu vi a lista de vocês, eu estou pertinho de vocês, tanto o pessoal do Pernambuco da Paraíba, eu estou aqui em Natal, tendo até um vento aqui, não é de ventilador, é vento natural, e assim... você faz parte de alguma associação, cooperativa, ou você só trabalha mesmo com a sua família? Aí eu queria saber, assim, como é que vocês chegaram ao CSA nessa época de pandemia? O que é que mudou mesmo? Porque foi pouco tempo, né? Na época de pandemia, eu acho muita coisa não deu certo, né? Piorou, para falar a verdade. Então, não sei se você já conseguiu verificar o que mudou antes de vocês encontrarem o CSA e agora, mesmo sendo na época da pandemia. Aí, vocês falando, Jussi, que vocês têm muita produção de laranja, não sei o que, aí eu fiquei na dúvida. Vocês produzem também vegetais, frutos ou hortaliças da própria região? Tipo assim, eu não sei se daí da região tem cajá, siriguela, caju, eu não sei, murici. Se vocês produzem esses alimentos tradicionais próprios de vocês, sem ser, sabe, laranja, que é universal, sem ser coisas bem tradicionais mesmo, e se vocês consomem isso. São 3 perguntas para a Jussi, né? Boa tarde. Sim, nós temos uma associação, nossa comunidade tem uma associação, sim,
E também conhecemos a rede CSA através de Geraldo, que na verdade ele é meu tio, e no tempo ele acho que era o presidente da nossa associação. Como conhecimento, né, quem tem mais conhecimento acaba repassando para o próximo. Então foi isso que ele repassou para nós, viu que nós tínhamos uma produção de variedade de produtos e poderia também se encaixar nesse fornecimento da rede CSA. E sobre a variedade de produtos, tem alguns produtos que são por época. Temos sim o cajá, a seriguela, o araçá também, que são produtos por época, quando chove também, né? Porque eles gostam bastante de água. E a laranja nós plantamos, temos muito porque foi um produto fácil de plantar e para ocupar o terreno, né? Que a terra é bem grande aqui, tem extensão grande. Foi para ocupar terreno. Aí a maioria fez o plantio da laranja. Por isso que a safra é tão, quando tem safra boa, a safra é enorme. E as hortaliças foi para fazer o complemento do nosso terreno, né? Porque parece até que é uma coisa assim que passa de um para outro. Aí então aqui tem várias pessoas que produzem hortaliças também. Aí nelas nós tivemos conhecimento de plantar os legumes na horta, junto com as hortaliças. O Lin levantou a mão. Posso fazer, Ariel? Sim, por favor. Tá. Bem, eu tenho pergunta para as três pessoas que falaram. Tá? Eu vou começar, talvez, um pouco pela Josiane, tá? Que é um pouquinho, talvez, meio parecida com a da Dionísia, né? Aí eu faço um por um e depois vai responder, né, Ariel? Assim? Isso, acho que podemos direcionar para a Jussi agora e quando a gente for passar para o Sérgio também, aí a gente já Tá. fazemos as nossas. Então, Josiane, você acabou de falar que, para a Dionísia, né, que vocês trabalham numa associação, tá? Mas, assim, você falou que vocês são agricultores já, né? Assim, vem de família, essas coisas todas, né? E aí, assim, mas quando vocês já plantavam diferentes tipos de cultivos mais comuns ou tradicionais da tua região, mas qual a diferença que vocês sentiram, né, na vida de vocês, quando começaram a trabalhar via associação com o CSA, né? É, com relação aos seus vizinhos, né? Não somente essa relação que você disse que mudou um pouco a questão financeira, né, da tua família e de outra, mas essa relação social e cultural que vocês tiveram com os vizinhos, né? Aconteceu alguma coisa diferente ou ainda assim, ou não mudou nada, que vocês continuam o mesmo tipo de relação que tinham antigamente? Mudou em algumas coisas, né? Porque antes nós só fazíamos o plantio da mandioca, por exemplo, que é a cultura, né, da gente, é a mandioca. Sim. Mas, licença. Está sem o som. Acho que cortou, você está com o som desativado, acho que, Jussi. Acho que ela está... Tá na sexta. Mudou porque, assim, a gente, como tem uma produção boa, né, ele foi um acrescento na nossa vida, assim, né, mas foi ajudar mesmo a nós e estou perdida, desculpa. Repetir? Uhum. Repita, por favor, a pergunta. Se vocês sentiram alguma diferença, né, na tua relação com os vizinhos, né, depois que vocês entraram no CSA e formaram essa associação. E a diferença não no sentido de diferença de ganhos financeiros, né, mas da relação social e cultural que vocês têm. Não, não mudou não, é nada, desculpa, não tinha entendido direito. Não mudou.
Tá. Agora uma pergunta para o Sérgio, né? E depois uma que vai... Não, primeiro eu vou fazer uma para a Raquel, porque o Sérgio e a Raquel têm uma igual. Raquel, essa venda de produtos, a Raquel está no ar? Tá, né? Essa venda de produtos que você falou aí, ela é feita diretamente, né, pela associação, mas eu quero dizer, na questão quando você disse da venda dos supermercados, esses produtos mais trabalhados, assim, né, entre aspas, assim, mais, eu não diria industrializados, mas engarrafados, essas coisas todas, né? E quando vocês vendem para supermercado, vocês vendem diretamente ou tem algum intermediário que faz essa transação para vocês? Então, nossas primeiras vendas começaram nas feiras, né, aqui da cidade. E aí, tanto de Santarém como a Terra do Chão, que são, digamos, dois locais onde tem mais fluxo de pessoas, né? E aí, o que a gente fez? A gente conseguiu colocar, por exemplo, em Alter do Chão, em um supermercado. Então, a gente tem um contato direto, né? A gente entrega para o dono do supermercado e ele nos paga, assim, digamos assim, a gente faz a entrega e ele vai pagando quando a gente vai fazer a próxima entrega, né? Então, é uma venda direta e aí ele coloca o preço, digamos, 20% a mais do valor que a gente entrega. Você consegue controlar que seja exatamente 20% ou ele coloca o preço que quiser? Então, a gente, assim, controla um pouco, né? Porque como a gente tem essa proximidade, a gente sempre passa e realmente vê que os preços estão naquele valor, né? Que ele tinha acertado, né? Para não ficar muito, muito alto. Tá. Sérgio, eu fiquei super curioso no teu último slide, que você tem 6 ou 7 espécies vegetais, e eu não consegui reconhecer uma delas, a da esquerda e de cima. Né? Me pareceu ser uma eritrina, mas eu não tenho certeza. Né? Então, que planta é essa que tem uma vagem de semente escura? Deixa eu ver a foto de novo. Você lê? É, do último mostra, slide. tem como você mostrar? Ariel, tem como voltar no slide dele? Sim, eu vou abrir aqui, só um minutinho. Deixa eu pegar aqui. Tá. Ó, você voltou aí. Obrigado, Sam. Esse aí, ó. Esse Então, da esquerda. Da em cima. esquerda. Em cima. Então, essa esquerda em cima é um engaguaçu, um engá de metro. Ah, tá bom, que tá meio já passado, né? Ele já estava no ponto porque eu estava recolhendo a semente para plantar, então ele não está para chupar, está já para Tá plantar. bom. Engardimento, tá. Obrigado. Agora uma pergunta para você, Sérgio, também, e também para Raquel, né, que é uma questão que sempre está na minha cabeça quando a gente vê a questão da diversidade alimentar. Então, no caso específico, né, da Raquel, né, eu vejo assim esses produtos que não são tão tradicionais, aliás, não são tão convencionais na culinária ocidental, e que vocês, né, têm alguns produtos muito típicos, tá, diferentes de encontrar. E que eu poderia dizer para você, né, Raquel, no caso, o tucupi, né, e talvez outros produtos. Mas no caso do Sérgio, né, eu fiquei particularmente assim interessado de saber dos cará que você falou, né, que são carás nativos. Então, tanto para o Sérgio dos cará nativos, quanto para a Raquel do tucupi preto, né, qual que vocês veem, né, o perigo que esses produtos ou outros produtos que são tradicionais de vocês possa ser apropriado, né, pela culinária gourmet. Tá? E essa culinária gourmet, que é uma das alegações que existem, né, para que os produtos sejam mais amplamente divulgados, etc., etc., mas que a gente sabe dos problemas que acontecem. Né? Então, eu queria dar o exemplo que, infelizmente, né, o pessoal de São Gabriel não está aí. Né? Mas, assim, em São Gabriel da Cachoeira, a culinária gourmet
se apropriou de dois produtos muito típicos do lugar e que o preço lá bota duas formiguinhas, cobra R$ 150 a mais. Vende a pimenta baniwa, que não é só baniwa, causa uma confusão desgraçada entre as comunidades e praticamente monopoliza a venda em São Paulo, né, e outros lugares, né? Então, como é que você acha que a culinária gourmet poderia, num dado momento, ser apropriado do cupim preto, que eu já vi em São Gabriel da Cachoeira, que é um produto muito raro, e essas batatinhas, né, esses carás nativos, que pode ser roxo ou de outra cor, então esses produtos serem eventualmente apropriados, né, por um chefe de cozinha e vendendo nos seus restaurantes gourmet, tá? Assim, mudando radicalmente, né, o conceito de segurança alimentar, de alimentação tradicional, né, e que poderia acontecer, até que nem aconteceu como, por exemplo, a quinoa, que é um alimento tradicional, né, dos Andes, mas que, com a apropriação ocidental, né, globalizando esse produto, né, o preço foi lá em cima e as próprias comunidades tradicionais que cultivavam já tiveram muito mais dificuldade, né, de ter acesso a esses produtos, tá? Então, essa é a minha preocupação, né? Como é que você vê esse perigo? Vocês veem esse perigo? Bom, Lin, essa pergunta já me fizeram outra vez. Eu tenho tomado alguns cuidados quando eu mando os carás na cesta, né? Então, eu chego nesses carás porque quando eu estou defendendo a minha dissertação no mestrado de antropologia aqui na UFPE, eu vou para o trabalho de campo, né? Na minha aldeia, na minha comunidade, onde eu entrevisto a mãe. Onde eu entrevisto, converso com a mãe, né? E ela me traz diversos lugares, uma memória de todos os lugares que a gente andava no Mato Grosso do Sul à procura dessas raízes. E ela me diz como fazer, né, para me preparar, assim. Então, quando eu volto para Pernambuco, aí a vegetação, algumas plantas aqui eram parecidas. Então, lembrando de como a gente fazia toda aquela caminhada e tal, eu vou com esse objetivo de tentar achar esses cará. E aí eu achei eles. Cinco variedades. E aí, o meu tio já tinha perguntado, mas se o caraí roubar a semente do cará, o que é que você vai fazer? Então, eu falei, eu vou colher somente 2 raízes para cada pessoa e vou colocar somente na cesta. Então, e a cesta já vão para pessoas bem que a gente já conhece há muito tempo. Então, tem uma relação de confiança ali, né? Por exemplo, tem muitas pessoas que depois prova com algum conhecido, ou, sei lá, semana eu mandei numa das cestas, na semana passada, e a pessoa preparou na casa dela, e aí tem a irmã dela, que era do restaurante, ela falou, eu quero 10 quilos desse cará. Eu falei, mas eu não tenho condição de colher 10 quilos desse cará para você, porque senão o próximo ano as pessoas da CSA não vão ter, tem que... Então, eu só colho ele 2 vezes por ano e eu mando 2 raízes somente para pessoas. Então, esse é um cuidado que eu estou tendo, né? Ou seja, aí esses lugares eu não mostro. Então, eu faço colheita com a minha família, com meus filhos, e são lugares dentro da mata que não tenho procurado, assim. Mas tem já gente interessada nesse cará, querendo fazer tortas, fazer pães, fazer cremes. Tem esse risco, né? O processo colonial ele não acabou, né? A gente continua e as pessoas continuam se apropriando desses conhecimentos que é nosso. E o cará ele tem todo um manejo, porque a gente colhe ele, a gente leva ele para o roçado em algum momento, e depois volta com ele de novo
para a mata, para ele manter a memória da mata. Então, não, é algo bem especial para nós. Sim. Legal. É uma estratégia. Contribuir aqui um pouco, né? Assim, como o Sérgio falou, eu acho que o risco é muito alto, né? Porque a gente vive hoje esse fenômeno da bioeconomia, que é chamada, né? E que muitas empresas tentam investir, mas, claro, como sempre, o investimento está voltado para o lucro, né? Então, a gente tem vivenciado muito essa pressão, né? E acho que, assim, é um risco muito forte para muitos produtos da Amazônia. O que a gente tem feito, né? A gente já teve várias empresas interessadas em investir e tal, a gente já ficou um pouco retraído, né? Mas o que acontece, assim, a ideia é a gente, digamos, divulgar, né? Divulgar quanto mais comunidades estiverem produzindo, mais localidades, né? Eu acho que são produtos que não são exclusivos, né? Do Tapajós, por exemplo, são produtos da cultura indígena em geral. Então, acho que a gente precisa produzir aqui no Tapajós, no Alto Rio Negro, em vários lugares, né, os mesmos produtos e melhor que seja nós, das comunidades, né, comercializando esses produtos do que as empresas, porque a gente sabe que já tem, por exemplo, aqui em Belém tem uma empresa que comercializa, né, compra das comunidades de perto de Belém, de uma região, e comercializa o tucupi preto. Então, a gente não vai ficar distante disso, né? Então, acho que a gente precisa se fortalecer como organizações e chegar com esses produtos até o mercado, pelo menos o mercado regional, né? Que é o que a gente está tentando fazer. Obrigado. Uma pergunta que surgiu aqui da audiência, o John Don, eu imagino aqui que está mandando para a Jussi. Jussi, ele está perguntando aqui se vocês têm algum plano aí para poder instalar alguma forma de captação de água, ou se vocês já pensaram em ter um poço, ou se vocês têm alguma outra fonte de água aí perto que vocês podem bombear água. Surgiu essa dúvida aqui da plateia. Eu vou repassar para Elias, que ele entende mais sobre. Tá certo, tá certo. Boa tarde, meu nome é Edilson. A última fonte que a gente tem é a que nós estamos usando no momento, porque a última fonte que a gente está usando é a que nós temos no momento, é a que nós estamos usando. A última fonte que tem com água. A gente está com um problema de água, porque a seca ficou muito grave. Sobre isso aí, como coisa, a gente está planejando fazer uma cobertura no solo, uma sombria, para ver se ameniza pelo menos a aguação uma vez por dia. E sobre perfuração de poços, essas coisas, a última vez foi perfurado um poço, mas infelizmente a água foi muito pouca. E daí o que a gente precisa mesmo, eu acho que são as limpezas dos açudes, que está precisando, a assistência técnica, né, de máquinas, porque tem pessoas que não optam pela perfuração de poços, né? Preferem os açudes no momento. E também sobre recursos, né, que nós não temos. Tanto que sobre essas limpezas, até agora nós aguardamos só promessa, né? Tanto estadual, municipal, e nunca vem. Aí quando chove, o acúmulo da água é muito pouco. Não dá para a gente manter até o final. Aí a gente aguarda por Deus, né? Mandar a chuva e encher os barreiros. Inclusive tem vários secos, né? E precisando de limpeza, porque é o momento de fazer a limpeza dos barreiros, é quando eles justamente secam. E sobre poços, eu acho que só tentando, né, fazer, porque a gente nunca sabe se realmente vai dar água. Mas aqui a gente só tentou até agora um poço. Mas infelizmente não deu essa água que dá para fazer nossa manutenção, não. Impressionante, né? Mesmo com essas dificuldades aí para poder ter acesso na irrigação, né? Mesmo assim, vocês ainda conseguem ter essa colheita tão bonita aí para o pessoal da CSA, né? Muito legal de passar isso para o pessoal que às vezes não faz nem ideia, né? Do que os agricultores aqui no Brasil às vezes passam. Dionísio, temos mais alguma pergunta, Lin? Eu vou aproveitar, viu, Lin? Eu acho que eu vou aproveitar porque, assim, eu esperava que o SENAID, do São Gabriel, participasse. Eu sei que eles estão dentro
eles trabalham justamente com o que você falou, com esses alimentos gourmetizados, bem tradicional, e foi a pergunta que eu fiz para a Jussi. Mas o que eu queria era o seguinte, eu sei que todos vocês provavelmente tiveram mil dificuldades, né? Então, isso aí é para todos. Para a produção, eu acredito que o maior mesmo, a dificuldade, o maior entrave, desafio, seja na comercialização. Acho que não deve ser diferente isso em qualquer lugar do Brasil. Aí, então, eu queria saber de vocês, né, que trabalham com a agricultura e com produtos da sociobiodiversidade, qual foi o maior, né, desafio que vocês tiveram e que vocês fizeram? Como é que vocês superaram, ou qual a estratégia que vocês utilizaram? Tá, essa é uma pergunta para os três, mas o que eu queria saber é o seguinte, porque provavelmente vocês devem ter feito associação ou cooperativo, foram buscar ajuda naquele que a Raquel disse, que eu achei muito interessante, depois eu vou procurar saber mais sobre isso, que é aquela Fundo Casa. Então, quem que vocês procuraram? E a questão de que parceiros que vocês procuraram, de todos aqueles que eu falei, Sebrae, são institutos governamentais, vocês fazem parte, provavelmente fazem parte de algum programa de aquisição de alimentos. Vocês estão utilizando aquela norma técnica da Catrapoa? Conhecem essa nova norma técnica da Catrapoa? Estão utilizando a seu favor? Aí, como a gente está falando da sociobiodiversidade, existe uma lista limitada de... Johnny, acho que cortou aqui. Existe uma lista limitada de... de produtos da sociobiodiversidade nesse programa. Acho que são só 64. E aí, assim, cabe a quem? Eu queria saber se vocês discutem essa lista ou vocês discutem a inclusão de alguns alimentos tradicionais que vocês provavelmente produzem, que gostariam de colocar na lista de aquisição de produtos, né? Por exemplo, no PNAE. Ou vocês não discutem isso? É aquilo que está na lista, é aquilo que vocês... Então, vocês não discutem a respeito, olha, eu tenho produção de cubil, eu tenho produção de tucupi preto, negro, sei lá. Aí eu gostaria de colocar isso para o exército, ou então uma escala menor, para algum lugar. Tem como incluir? Então, eu queria saber se vocês discutem isso. E aí, também fazendo esse link, porque existe as plantas alimentícias não convencionais, que a gente também chama de plantas tradicionais, aquilo que não precisa de tanta manuseio, de tanta água, que é na questão que a Jussi disse. Jussi, essas plantas não precisam de muita água, então eu não sei o quanto que você tem desses alimentos tradicionais que você consome e que você vende, porque não precisa de água. E dentro dessa minha fala, existe um projeto maravilhoso que está pertinho de vocês, que é o da Bahia, que eles trabalharam com agricultores familiares justamente para incentivar a questão da agricultura sem muito manejo, né? Principalmente de muita água, em relação a plantas alimentícias não convencionais, eles estão consumindo e estão vendendo isso. Eu acho que deu para entender que a minha pergunta é super grande, mas dentro de um contexto enorme também, né? É isso. Eu posso falar um pouco como foi para nós três, né, das dificuldades que a gente tentou resolver? Cachorro. Eu acho que é exatamente isso que você acabou de falar, Dionísio. A gente buscou parceiros, né, as parcerias. Então, assim, para a gente organizar a cadeia como um todo, a gente tem muitas dificuldades, né? Que vai desde a produção até a comercialização. Então, a gente, como no caso, quem está, digamos, eu e a Mariane, que é minha irmã, a gente está junto com as mulheres, né? A gente tem essa formação acadêmica, então a gente usa esse conhecimento para captar dinheiro através de projetos que têm fundos perdidos, né? Esses projetos que vêm para ajudar a fortalecer a agricultura e tal. E aí a gente captou, por exemplo, esse recurso do Fundo Casa, né, e do Fundo DEMA também, que é um fundo aqui da região do Pará,
Então, a gente conseguiu captar recursos, né, de algumas organizações para a gente fazer esse fortalecimento, né, da cadeia local. E aí a questão das estratégias de comercialização, a gente faz parte hoje de uma rede são várias organizações de movimento social local aqui de Santarém, Sindicato de Trabalhadores Rurais, Associação de Mulheres, enfim, que criou umas feiras, na quinta, sexta e sábado, né? Tem feiras, é uma feira itinerante que acontece em vários lugares da cidade. Aí a gente, além de trazer esses produtos, a gente traz também as folhas, a macaxeira, né? A farinha, o beiju, vários produtos que não precisa, digamos, de todo esse engarrafamento, né? Como o Lin falou, né? Produtos que a gente produz mesmo, tapioca, né? O beiju, então a gente tem se fortalecido dessa forma, né? E aí a gente vai trazendo uma pessoa, outra pessoa que vem para comercializar os produtos. E aí a gente é uma forma, assim, digamos, de divulgar, né, aquilo e valorizar a cultura, porque, assim, até agora a gente não tem conseguido gerar muito dinheiro, né? Porque você sabe, principalmente uma grande dificuldade é a questão de a gente está longe, para a gente vir da onde a gente está para a cidade, a gente já tem que pagar a passagem, né, que hoje em dia está em torno de R$ 50. Então, só ida e volta de passagem já é um valor, né, que seria quase o lucro. Então, tem um custo um pouco alto, mas tem o apoio, por exemplo, para transportar o produto do barco para a feira. E é isso que a gente tem feito, assim, né, nesse sentido de tentar vencer essas barreiras. Eu vou começando. Bom, eu acredito, sou um defensor da ideia da CSA, no sentido que mesmo quem faz feira, eu já fiz feira com vô, com vó, e depois que eu conheci essa ideia da comunidade que sustenta a agricultura, não é acabar com as feiras, mas que ela pode ser a solução, não sei se essa palavra seria mais adequada, mas seria a grande revolução se essas comunidades, nós agricultores, tivesse uma comunidade que sustentasse e que a gente não dependesse de um momento de poder vender ou não o nosso alimento, né? É do tanto que a gente começa a mudar as palavras dentro da CSA. A gente não mais chama de produto, a gente chama de alimento. Então, aquilo que a gente faz não é mais um produto. A gente não está produzindo o cará. O cará não é um produto, o cará é um alimento dado por um jara. Então, aqui, o foco dos nossos cultivos, né, e não os nossos produção, é voltado somente para a comunidade que sustenta a agricultura, somente para ela. A gente é uma comunidade pequena, de 20 pessoas, 21, e as dificuldades elas têm sido superadas com uma técnica ancestral, que é o mutirão. No fazer, né? Nós indígenas sabemos, e as comunidades rurais sabem muito bem o que é isso, o mutirão, né? Moatirão, como se diz em Guarani, moatirão. E puxirão também, outra palavra para dizer isso. E a gente tem um apoio, no momento, do Instituto Magro. A gente conseguiu aprovar um projeto de estruturação da nossa área, né, como organismo agrícola. E aí eu tenho, como eu sou já uns 6 anos, mais ou menos, dando oficinas de agrofloresta, né, mas não no sentido das agroflorestas tradicionais, né, da sintrópica, mas trazendo um pouco os nossos conceitos para pensar o que é fazer floresta, né, nós indígenas. Então, tenho trazido um pouco desse recurso para dentro da nossa área. Então, agora a gente está com várias oficinas dentro da área da CSA até dezembro, onde as pessoas aprendem trabalhar por nichos nas áreas agrícolas, né? E ali, a partir de uma ideia, de uma concepção guarani, começar aquilo que seria um contexto tradicional, agrofloresta, né? Que a gente não usa essa palavra agrofloresta, eu tenho chamado de sistema de floresta cosmológica, né? Que é essa ideia de tentar ser bem específico para o mundo guarani, mas que reconhecendo dentro disso como referência as várias experiências que os povos no Brasil, que os indígenas vêm fazendo, sei lá. Então, eu troco com
um amigo Caiapó, e ele diz, ó, lá nós manejamos a floresta, o roçado dessas formas. Então, quando eu trago a experiência, um relato de experiência dentro de uma oficina dessa, eu falo do meu ponto de, do nosso forma de fazer o cocuê, e eu não mais trago um pensamento ocidental, alguém de fora, ou da acadêmica. Eu trago, ó, o povo Caiapó, lá no Mato Grosso, no Pará, está fazendo assim. A referência nativa para dar o significado para o que nós estamos fazendo. E assim a gente tem feito muita coisa bonita aqui. E não conheço, sua pergunta foi muito grande, eu esqueci quase tudo já, mas não conheço essas siglas que você falou. E não estamos nos programas do governo também. É isso. Jussi, a gente vai aguardar a tua resposta aqui agora, e daí a gente vai também já encaminhando para encerrar nossa plenária de hoje. Estamos com o tempo apertadinho, mas a palavra é tua. Nossos desafios no começo foram... Nós, no começo, fazia feira, realmente, mas eram feiras livres, né? As pessoas não valorizavam os produtos orgânicos. Para eles, era como um produto normal, assim, sobre o preço, né? Os orgânicos têm um preço mais alto um pouco. E para eles, eles queriam saber que estavam pagando pelo custo baixo, então eles não valorizavam de jeito nenhum. Aí, então, foi no momento que veio as feiras agroecológicas, e é diferente, né? E também a assistência da CSA, que veio do Fundo Casa. E também, para nós chegar até aqui, nós tivemos também uma batalha, né, sobre a terra, que nós não tínhamos a terra no momento, que foi uma conquista nossa, para nós estar agora com o nosso território. Nós tivemos uma luta grande, que eram terra de grandes donos, né, que queriam expulsar nós daqui da terra, e para o reconhecimento também de pessoas quilombolas, né, descendentes de quilombolas. E daí foi tudo uma etapa de batalha até hoje. Então, hoje a valorização dos produtos orgânicos são mais. E não, ainda tem, participando das feiras agroecológicas, e temos esse apoio da CSA, né, que agora vem do Fundo Casa, né? Mas é isso, a dificuldade era a valorização dos produtos, a diferença que eles não queriam entender, né? E nós sempre participamos de feiras livres também, que é diferente das feiras agroecológicas. Inclusive, a gente fazia a feira de Cacerengas, o pessoal ficava questionando os produtos, porque a gente dizia que era um preço mais caro, porque até chegar lá no transporte, como a gente não tem transporte há tempo, ficava caro o custo para você pagar um carro para ir para lá, tem que pagar, a pessoa queria 200, 300 reais para levar, e ficava, a gente pedia um pouco a mais preço, a gente não tinha como vender no mercado, porque ele não reconhecia. Através de uma senhora lá que trabalha na secretaria da saúde lá, começou a comprar a gente, aí ficou coisando, aí fez um teste nos alimentos da gente, que estava durando muito mais do que os dele e não estava prejudicando ninguém. Aí de lá para cá, a gente sempre procurando mais incentivar os pessoal, aí plantando mais frutos variados, diferentes, e é isso, e foi através disso, José. De lá para cá, acho que o negócio melhorou mais bastante e mais variedade. Obrigado, pessoal. Vamos aqui encerrando a nossa plenária de hoje. Gostaria de pedir, agradecer super aí nossos intérpretes hoje, que fizeram um trabalho aí. Peço a desculpa desse tempinho a mais, mas consegui colocar conectado todas essas pessoas de todos os lugares do Brasil. Não foi fácil, mas que bom que pudemos estar aqui trocando e apresentando para todo mundo. Né? Muito obrigado aí, as CSAs Flor de Mel, Flor de Quilombo, Flor de Areia, CSA Ibiporã, a Raquel, que tenho certeza que todas as CSAs estão interessadas no produto de vocês. A Dionísia, né, grande parceira aí, o professor Lin também, grande parceiro, muito obrigado por essa sessão, acho que foi fantástico. E é isso, pessoal. Nosso tchau aqui, desde o Brasil para o mundo inteiro, e amanhã tem mais. Continuamos amanhã.
Obrigado, Lin, obrigado, Johnny. Desculpa ter atrapalhado um pouquinho no meio de vocês, acho que foi super fantástica a sessão, mesmo o Senai não podendo estar participando com a gente aqui. E depois a gente vai poder assistir de novo no YouTube para ver, né, nós mesmos. Imagina. Obrigada. Tchau, tchau, Liu. Tchau, Ariel. Tchau, Lin. Te mando mensagem. No sábado, os filmes vão ser em inglês, em que língua? São vários filmes?